Olá, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, professor Mário Vitor, Geografia, e eu queria perguntar para vocês se vocês acham que esse carinha aqui é o mesmo a todo instante ou ele está numa profunda e intensa transformação. O que vocês acham? Nosso planeta Terra. Daí onde você está, o seu bairro, sempre foi desse jeito ou passou por transformações? Está passando por transformações? Aonde você mora aí, sempre foi desse mesmo jeito ou passa por transformações? E aí, pessoal, a ideia é que vocês percebam ao longo dessa aula o quanto que o planeta Terra, nas suas mais variadas escalas, sendo ela aí onde você mora, ou a sua cidade, nossa região, o país, o mundo, sempre está numa constante transformação. Porque quem faz essa transformação somos nós, os homens, a humanidade, a sociedade global, e essas transformações elas visam sempre, na maioria das vezes, uma melhor adaptação, um melhor desenvolvimento da gente com o meio. Legal? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar aqui, vamos observar e entender esse mundo numa constante transformação. Observem aqui a imagem do lado aqui, e a gente pode compreender claramente que nessa imagem está revelando a ação dos seres humanos, a ação, né, dos homens, né? As cidades funcionando, as avenidas funcionando, as rodovias funcionando, os prédios, as pessoas que entram e saem, os horários comerciais, os horários residenciais, enfim, quando a gente retorna ou sai de casa, a gente vai observar então como que a geografia estuda essas transformações, né? E a finalidade disso tudo é que a gente tenha uma percepção, uma visão mais consciente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso meio. Legal? Então, nesse sentido, a gente vai seguir em frente. Pessoal, as transformações elas podem ocorrer de duas formas, assim, né? A primeira dessas formas são as, vamos chamar aqui, botar aqui as naturais. Como assim, professor? Se por um acaso daqui 15 minutos, onde eu estou aqui, se tiver uma grande chuva intensa aqui, será que pode ter uma transformação por conta disso? Será que árvores podem cair? Será que poças possam acontecer? Será que buracos na rodovia podem acontecer por conta dessa chuva? Esperamos que não. Mas é possível acontecer. É possível ter esse nível de transformação. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos desses, vamos dizer, agentes naturais que fazem com que essas transformações aconteçam. Isso do ponto de vista, pessoal, natural. Então, a chuva e o solo. A chuva tem uma capacidade aqui de desgastar, né, o solo, modificando a estrutura do solo, modificando o relevo, criando subestruturas como ravinamentos, que são aquelas frestas, aquelas fendas no meio do solo ou das rochas, fazendo com que se tenha aí uma erosão, se tenha aí um intemperismo relacionado a essa localidade. Intemperismo, pessoal, é a ação da natureza em cima dela mesma. Acredito que vocês já tenham estudado aí, visto essa palavrinha aí. Aqui temos ventos e dunas. Ora, quem já viajou, teve a oportunidade de ir para o Nordeste brasileiro, por exemplo, algumas cidades como Fortaleza, Natal, entre outras ali do Nordeste, já perceberam a presença de muitas dunas ali, né? E aí essas dunas, elas estão sofrendo o efeito constante do vento que transporta essa areia de um lado para o outro e vai que meio que esculpindo aí, dando forma aí, variadas formas aí a essas paisagens, né? Então é muito comum a gente ver isso em áreas litorâneas, em áreas desérticas. Então tá aqui um exemplo de transformação natural. Aqui a gente tem os rios e vales, né? Os rios, eles escavam os vales, eles têm essa capacidade
os rios, erodir as rochas. Tem até um ditado que fala assim, pessoal: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, pela força da água ao longo do tempo, né? Que vai ter essa capacidade. E elas vão transportar sedimentos. O que seriam esses sedimentos? Seriam materiais orgânicos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Esses materiais orgânicos vão sendo conduzidos pela água, vão sendo transportados pelas águas. Isso numa escala de milhares de anos. E aí a gente chama esse material orgânico de sedimentos. A gente também tem os vulcões e os terremotos, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos essa realidade, mas em alguns países que possuem atividade vulcânica estão suscetíveis aí às transformações produzidas pela erupção, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, quando esse magma ele é extravasado, a gente tem uma preocupação enorme em volta, porque em algumas cidades, por exemplo, que possuem vulcões ativos, você tem vilarejos, você tem pequenas cidades em volta, e isso pode ser um problema muito sério, além da fumaça, né, que vai pela atmosfera e acaba fazendo com que o ar, a qualidade do ar, fique comprometido por conta dessa atividade aqui, a vulcânica. E temos também os terremotos. A gente sabe que lá embaixo do planeta Terra, abaixo da superfície, temos várias camadas rochosas no estado, vamos dizer, gelatinoso. Essas rochas gelatinosas, por que, professor, gelatinoso? Porque elas estão sob efeito de muita pressão e temperatura aqui no interior da Terra. Elas ficam se movimentando, elas têm um nome, elas chamam-se placas tectônicas. E aí, com a movimentação dessas placas tectônicas, pode gerar aqui os terremotos, fazendo com que na superfície a gente sinta esse efeito aqui, esse tremor de terra, e isso pode fazer com que tenhamos alguns tipos de transformações, ainda que possa acontecer tragédias, né? Mas na natureza a gente chama de transformações, as transformações naturais. Aqui a gente tem, pessoal, os agentes transformadores do relevo. O relevo, ele a todo instante, ele está sendo transformado. E a todo instante também, ele está sendo formado. E isso vai levar em conta alguns fatores, como os agentes externos e os agentes internos. Afinal, o que seriam esses agentes externos? Olha aqui, gente, a palavrinha externo, o iniciozinho dela é X, externo, fora, agentes externos, ou então chamamos de agentes endógenos, também pode vir com esse nome. E aí eles vão atuar na superfície terrestre, fazendo com que sejam representados esses agentes externos pela chuva, pelo vento, pelos rios, pelos seres vivos, como bactérias e fungos. E aí a gente tem, cada um aqui vai gerar um tipo de problema, né? A chuva, a erosão, o vento, o desgaste, a deposição, os rios aqui, uma escavação natural de vales, e os seres vivos, como bactérias e fungos, provocando alteração no solo. Agentes externos, gente, eles estão fora, tanto a chuva, o vento, os rios, né, esses seres vivos, eles não estão dentro do planeta, eles estão fora, externo, por isso que chamamos externo. Em contrapartida, a gente tem os agentes que estão dentro do planeta, chamados agentes internos, como vimos anteriormente no slide, o vulcanismo, o tectonismo, os terremotos. Então, esses caras aqui, eles são os grandes responsáveis pelas transformações do relevo internamente. Legal? E aí, tanto os externos quanto os internos, esses processos, eles ocorrem continuamente ao longo da história do planeta, que no caso é uma história geológica, né? A história do planeta. A gente tem 4,6 bilhões de anos. E aí, ao longo desse tempo, a gente está sendo sempre
nos transformando do ponto de vista natural. E aqui aparece a outra maneira da gente fazer essa interferência no espaço, que somos nós, seres humanos. A influência dos seres humanos no espaço. Se a gente pensar aqui nessa imagem que vocês estão observando, se a gente observar os primeiros grupos humanos, os homens das cavernas aqui, eles já tinham como grande objetivo a sobrevivência. E nessa relação de sobreviver, eles acabavam iniciando aí as alterações no espaço. É claro que quando a gente está falando de homem das cavernas, a gente está falando de uma interferência num espaço bem pequenininha, mas já se tinha alterações. Tá vendo aqui na rocha? Olha que interessante os desenhos, as figuras. Eles já representavam, né, a vida deles de alguma forma nas estruturas rochosas aqui. E aí eles passaram aqui, ó, pelo domínio do fogo, eles passaram pela criação de algumas ferramentas aqui, eles precisavam ter o domínio da agricultura, da criação de animais, para que eles pudessem ter fonte de alimento, né? E aí a construção de moradias, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje em dia a gente sabe muito bem que nós, homens, nós somos capazes de transformar profundamente todo e qualquer espaço. E para isso a gente chama de espaço humanizado, espaço cultural ou espaço humanizado. Recebe esse nome humanizado porque fomos nós que estamos aí alterando esse espaço. Legal? E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um comparativo entre o espaço natural e esse espaço humanizado. Aqui no espaço natural, a gente vai ter, evidentemente, uma predominância, ou seja, uma maior e absoluta quantidade de elementos da natureza, como florestas, rios, montanhas. Já no espaço humanizado, que a gente percebe claramente a forte intervenção humana, a gente observa através de casas, prédios, estradas, etc. Então, assim, pessoal, quem fez as estradas, quem fez as casas, os prédios, não foi a natureza, né? Foi o homem. Espaços humanizados. Então, hoje em dia, grande parte dos lugares apresentam dos dois tipos de transformação ao mesmo tempo, tanto espaço natural quanto espaço humanizado. Legal, pessoal? Ótimo. Vamos seguir em frente. Aqui a gente tem os elementos naturais, os elementos culturais que a gente já até viu em outras aulas, né, que a gente já fez aqui. Os elementos naturais são aqueles da natureza, como vegetação, rios, relevo, etc. Os elementos culturais, como as casas, pontes, rodovias, plantações, as cidades. Então, está muito claro aqui o que é um e o que é o outro. Legal? E aqui, pessoal, a gente tem um paralelo aqui interessante sobre o crescimento das sociedades, né? O surgimento das cidades. Então, à medida com que as sociedades, as mais antigas, foram se organizando e foram crescendo, elas tiveram uma necessidade de se organizar, de se desenvolver. E aí surgem as cidades. Então, ao longo do tempo, de 10, 15 mil anos, 20 mil anos atrás, as famílias que antes ocupavam as áreas extremamente rurais no campo foram dando lugares aos poucos às vilas, às pequenas cidades e depois, muito tempo, os grandes centros urbanos, né? Isso já falando na modernidade. Então está aqui uma escala perfeita aqui desse crescimento das cidades. Legal? Vamos seguir aqui em frente. E aqui, pessoal, dessa relação humanizada, a gente já consegue interpretar essas transformações através do comércio, através da globalização e da transformação. Pessoal, o que é a globalização? Olha que fácil. Globalização é um processo. É um processo que vai integrar os países através de cultura, através de economia, através da política. Então, a gente vivemos sobre essa era globalizada, né?
O comércio ele existe há milhares de anos e foi um dos principais, vamos dizer, motores da transformação do espaço geográfico. E com isso veio essa globalização, esse processo que vai integrar todo mundo. Então, se a gente pegar desde a antiguidade aqui, com as trocas primitivas, como o escambo, né, que era uma troca entre as comunidades próximas, vai gerar os primeiros caminhos, as primeiras rotas comerciais. E aí depois, com a chegada das grandes navegações, inclusive o Brasil entra nesse processo, porque os portugueses chegaram aqui no século XVI por conta da capacidade de navegação, as grandes navegações. Então, elas foram ampliando o comércio, elas foram ampliando essa capacidade de fazer comércio entre outros povos, entre outros continentes. Legal? E aí a gente tem aqui essa linha do tempo aqui em relação às rotas comerciais e, hoje em dia, o processo de globalização. Legal? Pessoal, teve no século XVIII um marco para a sociedade. E que marco foi esse? A Revolução Industrial. Por que isso foi tão importante? Porque até chegar às indústrias, tudo que era produzido de forma manual. Tudo dependia da forma artesanal, manual, para se produzir qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de item, uma vestimenta, uma roupa, levava-se semanas, meses para ficar pronto, porque tudo era feito manualmente. Um calçado, tudo isso era feito manualmente. Quando chega esse cara, as indústrias, isso vai causar uma grande revolução nas sociedades, que inclusive impacta diretamente até os dias de hoje. Nós, sociedade global, nós somos fruto desse movimento da revolução industrial. Por quê? Porque isso vai gerar algumas características, como o crescimento urbano, o êxodo rural. Essa palavra êxodo, pessoal, significa saída. As pessoas começam a sair do meio rural e começam a buscar oportunidades nas cidades, em busca de melhores condições de vida. A gente tem o consumo de recursos. A indústria começou a permitir que grandes quantidades de recursos naturais, como carvão, petróleo e água, fossem consumidos por toda a sociedade. E com isso a gente tem um grande impacto, que são a poluição e os resíduos, que às vezes afeta os rios, afeta a qualidade do ar, né, lá na atmosfera. E então a gente tem um problema sério com isso, o tratamento do lixo, que às vezes não é adequado. Isso vai gerando outros tipos de problema. Mas o que vocês precisam entender é que essa revolução industrial marcou profundamente a transformação do espaço, ou seja, o espaço humanizado. Bom, falamos de problemas e aqui a gente tem alguns tipos de problemas bem sérios. O Brasil convive com a maioria deles. Por exemplo, a gente tem o desmatamento, né? Imaginem a madeira, o quanto de objetos, móveis que são fabricados com essa matéria-prima. E a madeira está na natureza. Se está na natureza e o homem precisa, o que vai acontecer? O homem vai transformar, só que da pior forma, através do desmatamento, né? Então, florestas são destruídas e às vezes não são recuperadas, a maioria das vezes não são recuperadas. E aí a gente tem, com esse desmatamento, né, a gente tem a criação de cidades, de novas estradas, o que é bom para um lado, mas é ruim pelo outro, o lado do meio ambiente. A gente vai ter uma poluição do ar, a qualidade do ar vai ficando muito ruim, né? Porque imaginem só, quanto mais carros andando nas cidades, nas rodovias, significa maior emissão de poluentes na atmosfera e ao longo do tempo a saúde das pessoas podem ficar comprometidas. A gente tem a poluição da água, porque as indústrias, como mexem com muitos elementos, produtos químicos, então os esgotos ficam contaminados, rios ficam contaminados, oceanos, lagos ficam contaminados e cada vez mais um problema vai gerando outro tipo de problema.
E aqui, pessoal, um problema seríssimo que a gente tem aqui no Brasil, que é a perda da biodiversidade. Professor, o que é biodiversidade? Bio é vida, né? Diversidade são vários, são vários tipos de vida. E aí a gente tem vida animal, vida marinha, todo tipo de vida, né? Fauna, flora, relacionado à, à natureza. Então, a destruição, é, por exemplo, de uma floresta vai fazer com que o habitat natural de algumas espécies sejam prejudicadas diretamente. E aí a gente tem um sério problema relacionado a essa parte aqui ambiental, a perda da biodiversidade. Por isso, pessoal, é fundamental a gente sempre pensar em alguma coisa, alguma estratégia que tenha a ver com, olha o nome, gente, que tenha a ver com a sustentabilidade. O que é isso, a sustentabilidade? É um movimento, é uma ideia, uma filosofia de vida relacionado às práticas econômicas em harmonia com o meio ambiente, de modo a fazer com que os seres humanos podem se desenvolver, no entanto, eles têm um dever de cuidar da natureza ao mesmo tempo. E é um grande desafio, isso não é fácil. Porém, a sustentabilidade é talvez aí a única ferramenta capaz de criar essa harmonia entre o desenvolvimento humano, a forma como o homem vai transformando o espaço e a preservação do meio ambiente. E aqui a gente tem os nossos dois espaços aqui, né? O espaço rural e o espaço urbano. O espaço rural com as suas características, né? Agricultura, pecuária, agroindústria. A gente vai ter uma menor quantidade de pessoas, a gente vai ter muita presença de elementos naturais e a gente precisa muito desse cara aqui, desse espaço. Imaginem só vocês, agora na casa de vocês, e daqui a pouco vocês vão fazer uma refeição, um lanche, um almoço, uma janta. Esses alimentos precisaram ser produzidos e eles não são produzidos, na sua grande parte, nas cidades, eles são produzidos no campo. Do campo, eles são transportados, são levados para as cidades onde nós estamos e nos alimentamos. E aqui no espaço urbano, ele é marcado por grandes transformações. Prédios, ruas, avenidas, comércios, indústrias. A gente vai ter grande concentração de pessoas, a gente tem trânsitos congestionados aí, congestionamentos em horários de pico, e às vezes nem é horário de pico, e já estamos tendo problema de congestionamento. Então, essa concentração de pessoas aqui faz com que a gente tenha uma variedade de serviços, uma variedade de aspectos da transformação, mas a gente tem também problemas relacionados a essa concentração de pessoas. Esses são os dois espaços, o espaço rural e o espaço urbano. E aí, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que o nosso planeta, a sociedade, está sempre mudando. As paisagens, elas vão mudando a cada ano, a cada década, a cada século, né? Então, a gente sempre tem que estar observando ao longo da história essas transformações aí, tanto na natureza, quanto nos seres humanos, né? De forma geral, nas sociedades. Então, a geografia, pessoal, ela nos ajuda a compreender e refletir como que a gente pode usar da melhor maneira possível, de forma responsável, os recursos naturais, como, por exemplo, a água, né? A água é um recurso preciosíssimo e a gente precisa, por exemplo, a água ter essa consciência. Ninguém pode aqui escovar os dentes, por exemplo, e deixar a torneira aberta enquanto está lá escovando, né? Ninguém pode ficar aí meia hora debaixo do chuveiro tomando banho, porque não tem a menor necessidade. Então temos que ter essa consciência. Galerinha, aqui eu tenho duas perguntinhas para vocês, já com aqui um gabarito. Não, o gabarito está no final, mas perguntinhas aqui. Qual é a diferença entre o espaço natural e o espaço humanizado? Dê um exemplo de cada um. Vocês vão responder, aí depois vocês vão conferir no gabarito que está no slide à frente, legal? Pense nos elementos que aparecem em cada tipo de espaço, quais existem sem a ação humana e quais foram construídos ou modificados pelas pessoas. Pense aí.
Na questão número 2 está assim: cite 2 agentes naturais e 2 agentes humanos que transformam o espaço geográfico. Explique como cada um deles funciona e age sobre a natureza. Então, são essas 2 perguntinhas aí. E aí, em seguida tem um gabarito. Enquanto vocês pensam aí, eu vou dar 10 segundinhos para que vocês possam responder, pensar. Pensa aí. Inclusive, vocês podem até dar um pause no vídeo agora para se concentrar nas perguntas e só depois seguir à frente no vídeo para ver o gabarito. Dá pausa. Bom, depois que vocês responderam aí, podem conferir aqui as respostas. Legal? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus. E é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e até.